Muito obrigada, Juliana Moraes, por esta interatividade e esta prestação. Dizia no início que ela ia vestir a pele do cuidador informal, mas ela é que nos colocou, pregou-nos uma partida, colocou-nos todos a pesar a mochila, que pesa 1 tonelada, e o problema é que muitas vezes não existe uma rede de suporte para aliviar a mochila. Em tese, dizias que era preciso essa rede, o problema é que na prática muitas vezes não existe. Avançamos para a próxima convidada e oradora, que será Graça Paulino, exatamente. Graça Paulino, que traz um testemunho pessoal muito próprio de quem é uma jovem com a idade, mas que prova que é possível ter uma atividade e uma vida saudável, independentemente da idade que temos. E é isso que ela vai aqui apresentar como testemunho pessoal. Vamos ouvir. Que eu não sei se venho mesmo dar um testemunho pessoal expectável, como a doutora Marta acabou de referir. Eu devo dizer apenas que, primeiro, eu não sou especialista em gerontologia, não sou conhecedora técnica desta área, eu costumo dizer que sou apenas engenheira. Mas o que é que acontece? Como engenheira, gosto de me preparar para qualquer coisa que vá fazer. E quando pensei que ia entrar na fase adulta, dos mais velhos, dos séniores, como queremos dizer, até em relação à palavra que aplicamos, temos às vezes um cesto por isso, se é mais jovem, se é maior, como dizem os espanhóis. O que é que eu pensei fazer? Eu vou-me documentar, vou aprender sobre o envelhecimento. E já há mais de 10 anos devo dizer que partilho com os meus amigos. Quando há conversas e participo em tertúlias, eu vou falar naquilo que o doutor Nuno falou, que era o empoderamento dos mais velhos, ou dos séniores, como lhe disse. E foi nessa ótica que eu comecei já a ler, a estudar, a documentar-me. Como cidadã consciente do meu papel, foi isso que fiz. Conhecedora disso, a doutora Maria João teve a amabilidade de me cuidar e partilhar convosco a minha experiência, e é nessa ótica. Portanto, o que eu vos vou trazer é aquilo que pode contribuir para o empoderamento dos séniores. É conhecimento. É saber o seu papel. E como nós envelhecemos desde que nascemos, isso é válido para aquilo que o doutor também acabou de dizer, é que esse cuidado tem que ser ao longo da vida. Esse conhecimento sobre o processo biológico tem que ser ao longo da vida. Não é chegar cá e dizer, agora, passamos apenas à fase dos cuidadores. E devo dizer que a primeira fase da doutora Juliana, para mim, pensei que me ia ajudar, aquela respiração seria relaxante, o que não depois, com essa mochila, acabou por se transformar aqui numa perturbação que eu não quis, e às tantas confesso que abri os olhos. De facto, portanto, eu punho esta questão, envelhecer com arte ou arte envelhecer? E é em questão, encontramos na frase, será possível mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à idade e ao envelhecimento? Toca-se. Do ponto de vista técnico trabalhado, apenas quem percorre este caminho também me questionei. E, portanto, o que é que eu queria vos dizer? É que isto já é muito antigo. E reparem, aquilo que nós estamos agora na atualidade já Cícero dizia. E agora reparem o interessante. Catão falava para discípulos, portanto, e era em forma de diálogo, e dizia ele: resistas, portanto, Cipião e Leal, à velhice, e remedeiam-se com diligência os seus incómodos. Assim como se procura debelar a doença, procure-se mitigar a velhice. Tenha-se cuidado com conservar a saúde, faça-se moderado exercício, trate-se na comida e bebida de refazer, não de oprimir as forças. E não só se lixe só com o corpo, mas o entendimento também.
este e muito mais, porque se apaga com a velhice como se apaga a luz. Nós estamos na modernidade, reparem. Os pilares são coincidentes com isto 44 anos antes de Cristo. Bom, sobre isto, o que é que eu vos disse? Que o envelhecimento ao longo das culturas das sociedades tem sido um problema. Nem sempre foi encarado da melhor maneira, nem os velhos eram tratados da boa maneira, porque não vos vou perder tempo com isto, mas de qualquer maneira a velhice pareceu para os clássicos como um ponto onde chegava a uma sabedoria, passando para... É sempre esta componente, os mais velhos adquirem um pouco mais de sabedoria, pese embora algum declínio físico. Simone de Beauvoir vem levantar uma pedrada no saco à década dela, porque de facto os velhos naquele tempo eram extremamente segregados. E ela, após uma visita a falta-me agora a palavra, mas um lar, não se chamava lar, era falta-me a palavra, não é hospício, tinha um nome na altura, asilo, em Paris, onde estavam 1000 e tal idosos. Ela ficou tão chocada com o que observou que depois escreveu este livro, onde faz um historial do envelhecimento ao longo de toda a sociedade e da história, e depois entra realmente numa chamada de atenção sobre os mais velhos. Eu trago-vos isto de Alexandre Calés, e já vão ver à frente porquê, que vem falar do que a doutora Alexandra falou sobre foco em políticas públicas, envelhecimento ativo, justiça social, combate ao idadismo. Na atualidade, o que é que nós nos preocupamos? Com propostas de dignificação e participação. E volto novamente ao doutor Nuno naquilo que disse. Pronto. Simone de Beauvoir, como eu vos disse, denuncia a marginação social dos idosos. A velhice não é apenas condição biológica, mas é construção social. E eu não vos vou tomar tempo a ler todo, porque senão a doutora Marta vai se aborrecer comigo. Eu vou apenas dizer alguma das suas sábias palavras. Seremos levados a concluir, como fizemos a alguns, que a nossa existência é uma morte lenta? Certamente não. Semelhante paradoxo desconhece a verdade essencial da vida. Ela é um sistema instável no qual se perde a reconquista, o equilíbrio a cada instante. A cada instante. A inércia é o que é sinónimo da morte. A lei da vida é mudar. E depois diz-nos mais, que esta eu acho o máximo. Paremos de trapacear o sentido da vida, da nossa vida, está em questão um futuro que nos espera. Não sabemos quem somos, se ignoramos que seremos aquele velho, aquela velha, reconheçamos-nos nele. Isso é necessário, se quisermos assumir na sua totalidade a nossa condição humana. Para começar, não aceitaríamos mais com indiferença a infelicidade da idade avançada, mas sentiremos que é algo que nos diz respeito. Somos nós os interessados. Diz-nos qualquer coisa, não tanto a quem não está lá, mas quem lá está, ou um dia pensa que vai estar, diz mesmo, é o nosso principal interesse. Pronto, falei-vos de pouco de Alexandre Calés, é um homem, esse sim, percebe de envelhecimento e formula o conceito de envelhecimento ativo, que estão já a falar por todos os que me antecederam. Portanto, envelhecer bem é um direito humano ligado a políticas públicas, prevenção de doenças, combate ao idadismo e valorização do papel social do idoso. É engraçado, aparece pela primeira vez esta palavra, gerontolescência. E o que é isto? Tal e qual como no meio do século passado apareceu a palavra adolescente, que também não é muito antiga, neste século aparece esta palavra. Adolescente, exatamente para identificar esta faixa de indivíduos e que é aquele que tem consciência do seu envelhecimento e que reinventa o ato de envelhecer. Não envelhece apenas, ele toma consciência que envelhece
e reinventa o ato de ser. Portanto, não basta acrescentar mais anos à vida, é necessário acrescentar a vida aos anos. Essa é a premissa para um envelhecimento saudável. Eu não vou passar este, já perceberam, por razões acrescidas. Encontramos-nos no mesmo ponto. De qualquer modo, eu ia só falar nesta questão específica do idadismo aplicado aos idosos. É na saúde, quando se desvaloriza as queixas, isso é da idade. Dói a perna, é da idade. No trabalho, porque já não vão dar, não é? Na sociedade, falou nas piadas e nos estereotipos e nas políticas públicas, que o doutor também falou, quando se não dá prioridade aos programas com recursos para esta faixa e para as pessoas idosas. Pronto. Eu vou passar isto, penso que sabem, mas é considerado pela Organização Mundial da Saúde o que é um envelhecimento saudável, é quando qualquer indivíduo na faixa maior, na faixa superior aos 65, é capaz de satisfazer as suas necessidades básicas, aprender, crescer, tomar decisões, poder mover-se por si mesmo, construir e manter relacionamentos e contribuir para a sociedade. Não é por isto, é exatamente por isto que foi construído o Plano de Envelhecimento Ativo e Saudável. É para dar resposta a este. Eu não vos vou tomar muito tempo, mas aqui é a especificação de cada um destes. Para ver com qualidade e autonomia e dignidade assenta também em 6 pilares, que ao fim e ao cabo foram o suporte para alguma das ações propostas já operacionalizadas no terreno, segundo bem entendemos aqui na intervenção da doutora Alexandra. Ou seja, para viver com qualidade é preciso manter a sua capacidade funcional, portanto, satisfazer as suas necessidades básicas do dia-a-dia, ter preocupação com a audição e a visão, e depois o ambiente favorável. Sobre o ambiente favorável, há um outro projeto que foi pensado quando a sociedade começou a despertar por políticas públicas de apoio ao idoso, criou as Cidades Amigas dos Idosos. Este projeto é de 2005 e o que é que tenta criar? Eu já lá vou um pouco no slide à frente. Um conceito de cidade amiga do idoso. Apoio social para reduzir o isolamento e a solidão, portanto, haver políticas ambientais, portanto, a nível comunitário e que propiciam esta extensão, a inclusão digital para acesso à informação e serviços. E agora falemos da cidade um pouquinho só sobre as cidades amigas dos idosos. Portanto, são as cidades, e eu penso que há pouco algum dos dois falou um pouco nisto, as cidades terem politicamente e estrategicamente abordagem nestas componentes de espaços exteriores, que não estejam barras que as pessoas não podem subir, barras arquitetónicas, transportes, habitação, participação social, aqueles programas de participação social que a doutora Alexandra falou, respeito e inclusão, participação cívica e emprego, se ainda tiverem capacidade para isso, comunicação e informação, apoio comunitário e serviços de saúde condignos. Pronto, o que é que eu sei sobre isto e que encontrei de informação? Portanto, as cidades que são reconhecidas, portanto, têm que evidenciar que implementaram um conjunto de medidas que deem respeito a este conjunto de exigências, depois são reconhecidas internacionalmente e, ao nível global, existem 1.705 cidades. Em Portugal, eu ouvi dizer que eram 14, mas eu não consegui encontrar as 14. Portanto, eu andei pelas 8. Aí eu consegui o nome. O doutor poderá depois dizer-me. Porque eu encontrei uma informação formal falando em 14 e depois eu tentei saber, mas quais são as 14 e não encontrei. Portanto, algumas podem estar em fase de, talvez... em Portugal?
Em Portugal? Em 2023 criamos o Programa Nacional das Cidades e Comunidades Amigas do Envelhecimento, gerido pela Direção-Geral de Saúde, que em vez de estarem a fazer candidaturas que eram complexas à Organização Mundial de Saúde, passamos a ter o nosso Programa Nacional, que é o segundo, digamos assim, país a tê-lo, que é, portanto, Irlanda já tinha um. Muito bem. Então, pronto, há uma atualização relativamente à abordagem do que é a cidade amiga do idoso. Neste contexto global, passamos para um contexto nacional. Eu depois iria lá noutra situação. Pronto, viver com qualidade de vida, voltamos aos pilares, prevenção e promoção de saúde, portanto, adoção de hábitos saudáveis quanto à alimentação, vacinação, e isto tem a ver com aquela medida preventiva, atuar preventivamente, a questão da vacinação e rastreios preventivos, controle de doenças, tudo isto é na prevenção. Na participação social e propósito, que também é um dos pilares, aparece aqui com uma palavra que não sei se é do conhecimento de algum, mas aparece aqui o Ikigai e eu já lá vou. Envelhecer ativamente implica continuar a participar na vida social, cultural, económica e cívica, e o voluntário, trabalho remunerado ou não, e partilha de conhecimentos reforçam a autoestima e a ligação intergeracional. Cuidado integral e de qualidade. Portanto, são os serviços de saúde integrados e não apenas na pessoa e não apenas na medicina preventiva e não novamente na curativa. Cuidados, e agora vou ler para a doutora, que quem perde a autonomia, garantir dignidade e respeito para quem é cuidado e quem é cuidador. Apoios a cuidadores informais, que era a questão que a doutora Alexandra trouxe, a doutora Juliana trouxe muito bem. Respeito e combate ao idadismo, também não vou falar sobre isso, já foi largamente falado. Ora, sobre o Ikigai, não sei se já conheciam esta palavra, mas Ikigai ao nível global foram identificadas zonas onde havia muitas séniores com mais de 100 anos. Portanto, aquele Francisco Miralles e Otto Garcia vão a uma dessas cidades, que é no Japão, que é Okinawa, e perguntam o que é que se passa, que é para eles tanto envelhecerem. E para além da alimentação que sabemos que os japoneses têm, que para além da vida que têm, que fazem ginástica, fazem o tai chi, fazem yoga, eles falavam numa palavra que eles não conseguiam traduzir, que era Ikigai. E então, o que era o Ikigai? E depois acabaram então por conseguir descodificar esta palavra como o propósito de vida. Portanto, todos tinham um propósito. E é a motivação, é aquilo que leva cada dia a acordar e dizer: eu vou fazer isto, eu quero fazer isto, eu quero ir por ali. Sobre isto, eu deixo como sugestão que vejam, isto é trabalho para casa, que vejam este documentário, Viver até aos 100, Os Segredos das Zonas Azuis. É interessantíssimo e vão exatamente também ao Okinawa. Eu recomendo, portanto, é exatamente um documentário sobre as zonas consideradas zonas azuis, onde existe maior índice de pessoas com mais de 100 anos, e depois é ouvi-los. E é interessantíssimo este documentário. Ele existe na Netflix, posso dizer. Foi onde eu o vi. Dizer também, para além da Organização Mundial de Saúde, falarmos de que eles consideram importante, que é, em 92, já lá vai muito tempo, esta American Academy of Anti-Aging Medicine criou e estudou e propôs e encontrou uns 5 pilares de anti-envelhecimento. E vem exatamente àquilo que a doutora Alexandra também nos propõe. E o que eu fico muito contente, eu quero dizer que a terceira tem em operacionalização um plano que corresponde ao expectável e que está pensado, e só dá, portanto, com certeza, satisfação a quem consegue operacionalizar aquilo que realmente tudo indica que é o melhor caminho.
Portanto, os 5 pilares. Alimentação. Eu não vou ler isto, já todos sabem que a alimentação tem um papel preponderante no envelhecimento saudável. E não é só chegar, como disse, à fase dos maiores. Eu vou então passar. Alimentação, não vou ler. Este é um prospecto da Direção-Geral de Saúde que tem realmente 10 passos para terem. Se quiserem consultar, também podem. Trouxe um guia. E é o sono, é o exercício que também foi abordado. Suplemento, aqui aparece uma coisa que os médicos não consideram muito, mas aqueles sim, aqueles propõem. Eu ouço sempre dizer que os nossos médicos não aconselham a suplementação, mas de qualquer maneira esta rede de médicos considerava que os suplementos alimentares, para quem já tem alguma dificuldade em mesmo através de uma boa alimentação conseguir suprir deficiências naturais, eles consideravam que a suplementação é aconselhável. E também não vou falar sobre a gestão emocional, mas é um dos pilares, portanto, em que a socialização é uma componente fundamental. Pronto, para não me alargar. Portanto, sobre a atividade física, que é um dos pilares, também me digo-vos que há pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física, intensidade moderada, é o aconselhável e, portanto, não vou me perder tempo, mas é preciso integrar esta... E está estudado, portanto, não será difícil. Agora, eu ouvi falar de muito cuidadores. Não há que haver autocuidado. A consciência de cada um de nós, em que, especialmente para mim, por isso eu gostei muito do empoderamento dos séniores, é que, de facto, nós temos que ser responsáveis por nós próprios. Portanto, o autocuidado também já vem do século passado. O que eu acho é que se perde depois e limitamos-nos a envelhecer. Portanto, acho que eu já perceberam o que é o autocuidado, é cada um cuidar de si, tendo em conta uma aprendizagem que já vimos como, e eu considero que o envelhecimento, enquanto processo vital e único e individual, é perspectivado de modo muito particular por cada indivíduo. É influenciado por uma multiplicidade de fatores biológicos, psicológicos, sociais, económicos, culturais, ambientais e históricos, pela sociedade e pelo próprio indivíduo ao longo do percurso de vida, podendo ser definido como um processo progressivo de mudança biopsicossocial da pessoa durante todo o ciclo de vida. Começamos a envelhecer desde que nascemos. Cada indivíduo é dotado de singularidades específicas, conferindo ao processo natural de envelhecimento um caráter bastante heterogéneo. Não se envelhece ao mesmo ritmo dos outros. Cada pessoa encara o envelhecimento de forma distinta. Doutora Marta, só mais um bocadinho. Envelhecimento ativo é a oportunidade, é um processo de otimização, ao fim e ao cabo, para a saúde. Portanto, é ter saúde até mais tarde. Envelhecer é uma benesse, não é? Se todos envelhecermos, é assim. Agora, envelhecer com saúde é que importa. Não importa entrar nos 46% dos maiores de 65 que são dependentes. E são muitos, 46%. Envelhecer com arte, que desculpem lá a minha veleidade de ter posto este título à minha... É possível envelhecer com arte, sim. É possível mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à idade e envelhecimento se nos conhecermos bem a nós e ao nosso contexto social. A compreensão profunda dos nossos valores, experiências e limitações, aliada à consciência das construções sociais e culturais que moldam a visão do envelhecimento, permite-nos desconstruir estereótipos e adotar atitudes mais positivas e inclusivas. O conhecimento é uma ferramenta de transformação pessoal e social e promove uma percepção equilibrada, humana e de respeito pelas diferentes fases da vida. Ao adquirir maior conhecimento sobre nós e sobre o processo que a sociedade nos pode disponibilizar, compreendemos que envelhecer pode ser mais do que um processo biológico. É uma forma de arte.
MC com arte significa transformar a passagem do tempo em sabedoria, equilíbrio e valorização de cada momento vivido, reconhecendo o envelhecimento como expressão da condição humana e estando conscientes da nossa responsabilidade no nosso próprio autocuidado. Está quase. Deixem-me respirar. Aos 3 anos, ela olha para si mesma e se vê uma rainha. Aos 8, ela olha para si e vê a Cinderela. Aos 15, ela olha e vê uma freira horrorosa. Aos 20, ela olha e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, muito liso, muito encaracolado. Decide sair, mas vai sofrendo. Aos 30, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, muito liso, muito encaracolado, mas se diz que agora não tem tempo para se consertar, então vai seguir a si mesmo. Aos 40, ela se olha e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, muito liso, muito encaracolado, mas diz, pelo menos eu sou boa pessoa. E sai mesmo assim. Aos 50, ela olha para si mesmo e se vê como é. Sai e vai para onde ela bem entender. Aos 60, ela se olha e lembra todas as pessoas que não podem mais se olhar no espelho. Sai de casa e conquista o mundo. Aos 70, ela olha para si e vê sabedoria, risos, habilidades, sai para o mundo e aproveita a vida. Aos 80, ela não se incomoda mais em se olhar. Põe simplesmente um chapéu violeta e vai se divertir com o mundo. Muito obrigada por convite. Graça, Paulino, muito obrigada por este sentido de humor para fechar esta sua apresentação. Quando eu dizia no início que era um testemunho na primeira pessoa, era no sentido de que pratica tudo isto que está aqui. As recomendações, suponho eu, pelo currículo que me enviaram. Eu não abreviei no início, mas esta engenheira civil, que dedicou grande parte da carreira à administração pública, assumiu também funções numa IPSS, em Almada, à IPICA, com valências de creche e jardim de infância, mantém uma vida ativa desde o desporto, a atividade física, yoga, pilates, aulas de cardio, portanto é uma mulher que pratica tudo aquilo que trouxe aqui nesta Bíblia de atividade e vida saudável. Vamos então passar à próxima apresentação. Odete Isabel, que foi a primeira mulher autarca do país, em 1976, no rescaldo do 25 de Abril, o que lhe deu acesso ao pódio das 5 magníficas. No Conselho da Amelhada foi pioneira na criação de uma rede de educação pré-escolar, marcou a história da democracia pelo feminino, foi presidente da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. O seu percurso profissional foi reconhecido com a Medalha de Ouro dos Serviços Distintos do Ministério da Saúde. Odete Isabel traz-nos uma história de vida inspiradora. Vamos ouvi-la. Muito boas tardes. Está bom? Estão a ouvir? Tudo bem. Vou-me divertir um bocadinho como a minha amiga Graça recomenda. Sim, senhor. Gostava de começar, muito boas tardes a todos, como é óbvio. Gostava de começar por cumprimentar e felicitar com todo o calor da minha alma o excelentíssimo Sr. Presidente do Grêmio Atlântico, Dr. Jorge Bruno, e na sua pessoa, assim como na pessoa da minha queridíssima amiga Maria João Vieira, cumprimentar todas as pessoas que participaram na organização desta esplêndida, magnífica, que eu não tenho realmente adjetivo para classificar esta sessão. Claro que aos palestrantes eu também não tenho palavras
para lhes agradecer. E queria também agradecer o facto de estar aqui com a minha história pessoal. Cumprimentar ainda todos, e de uma maneira muito efetiva, todos os presentes e aqueles que eventualmente nos acompanham online. Falar de idosos, velhos ou terceira ou quarta idade parece-nos indispensável nos tempos atuais, dado o seu número crescente no mundo globalizado e o significado social atribuído à idade, como tão bem exposto aqui foi demonstrado. A humanidade, como todos sentimos, enfrenta desafios críticos para a qualidade de vida e sobrevivência dos seres humanos. São as alterações climáticas, são as novas doenças, os fenómenos migratórios, as mudanças tecnológicas, a pobreza e a fome, as pandemias e a guerra, que nos convocam a assumir a nossa responsabilidade, as nossas responsabilidades individuais. O envelhecimento da população é, sem dúvida, um dos fenómenos mais preocupantes do século XXI, sendo, como já foi aqui tantas vezes referido, sendo um fenómeno natural, o envelhecimento não é igual para todos. É influenciado por fatores genéticos, ambientais e acumulados pelas circunstâncias da própria vivência individual. Sim, porque o problema não está na idade, mas do que fizemos e fazemos da nossa vida ao longo dos tempos. É costume ouvir-se, como também já aqui foi dito, vamos dar mais vida aos anos. Mas o que me parece fundamental é dar mais anos à vida. Desculpem. É ao contrário. É costume ouvir-se, vamos dar mais anos à vida. Mas o que me parece fundamental é dar mais vida aos anos. Quando me dizem, e quando ouço dizer, que idade tens? Gosto muito de responder, não tenho anos, tenho vida. Para tal, o autoconhecimento parece-nos uma ajuda fundamental, ou de acordo com a recomendação de Sócrates, o filósofo, conhece-te a ti mesmo e saberás que nada acontecerá por acaso. Desculpem, mas como já foram referidas aqui muitas vezes, muitas destas ideias, eu agora estou aqui um bocadinho baralhada em relação à leitura efetiva delas. Volto a agradecer a todos esta oportunidade de revisitar neste magnífico salão desta magnífica Câmara Municipal, deste magnífico edifício da Câmara Municipal, revisitar convosco o meu passado. Este tema é um dos que requer todo o meu entusiasmo, dada a minha convicção profunda que a vida só pode ser compreendida se olharmos para trás e só pode ser vivida se olharmos para a frente. Chamo-me, como também já fui apresentada, Maria Odete Isabel. Nasci a 14 de julho de 1940, em Montouro, concelho de Cantanhede, mas praticamente sempre vivi na Mealhada, portanto sou bairradina, que deve ser um termo familiar à grande maioria das pessoas presentes na sala. Sou a primeira de duas filhas de um casal especial, se atendermos que o pai tinha menos 11 anos do que a mãe. Meus pais eram pessoas simples, analfabetas, mas de fortes valores morais, para quem o trabalho era o princípio da dignificação humana e a alegria, uma porta aberta à felicidade. Eram tempos de pobreza generalizada. Os meus pais trabalhavam de sol a sol e nunca tiraram férias. Cresci na rua a brincar com os rapazes e as raparigas da minha idade. Vivi uma infância feliz. Cedo começou a influência marcante de duas mulheres, a minha mãe e a minha professora primária, às quais mais tarde se juntaram outras com especial destaque
para Maria de Lourdes Pintacilgo. Percebem todos o que eu vos estou a dizer? Na escola fui uma menina aplicada. Acabada, então, 4ª classe, o meu pai recusou a continuação, ou a minha admissão, a preparação para a minha admissão ao liceu. Precisava de braços para o ajudar, segundo dizia. Era comerciante, ele e a mãe, comerciante de peixe. E eu tinha muito jeito para mexer na sardinha, no carapau e nos outros peixes que eles vendiam. Perante a insistência da minha mãe, e a minha professora primária conseguiu dar-lhe a volta e fez com ele um pacto. O pai aceitou que eu prosseguisse os estudos e mais. Prometeu que enquanto eu não chumbasse, não me retiraria dos estudos. Com enormes sacrifícios financeiros, fui educada em regime de internato num dos melhores colégios da região centro, pertencente à congregação de São José de Cluny, onde permaneci até final do ciclo liceal. Naturalmente que peço a todos desculpa por esta emoção, porque de facto não é fácil. Para suprir as muitas dificuldades de adaptação, e podem dar largas à vossa imaginação, comecei desde cedo a inventar-me. Na perspectiva universitária, optei pela licenciatura em farmácia, pois queria ser cirurgiã, mas era mulher e as mulheres não tinham mãos para operar na versão de um médico amigo e vizinho da família. Só no Porto é que havia a licenciatura em farmácia naquele tempo. Rumei ao Porto, onde conheci Maria de Lourdes Pintacilgo na Juventude Universitária Católica, JUCA, em 1961, a quem devo muitas das linhas orientadoras de vida e da imagem simbólica que nunca esqueci. A humanidade é como uma ave, sendo uma asa o homem e a outra a mulher. Se as asas não estiverem igualmente desenvolvidas, a humanidade não pode voar. Por favor, aceitem, como se fosse da Maria de Lourdes Pintacilgo, esta realmente é a imagem simbólica, porque tem um significado desde a primeira palavra até à última. Claro que nesta altura havia sonhos, muitos sonhos. Eram os sonhos do êxito universitário, eram os sonhos da carreira profissional, eram 61, eram os sonhos do acabar da guerra colonial, da ditadura de Salazar, da pobreza generalizada, do analfabetismo terrífico, não é? Sonhos de fazer uma vida melhor, eu de ajudar a construir uma vida melhor, e a Maria de Lourdes Pintacilgo conseguiu realmente pôr-me esses desejos na minha estrutura quando terminei realmente jovem licenciada em 1964. Em janeiro de 65, entrei de pleno na vida ativa, ingressando na carreira de farmacêuticos hospitalares nos Hospitais Civis de Lisboa, mais concretamente no Hospital de São José. Fui farmacêutico hospitalar durante 45 anos, sendo a maioria nos hospitais de Coimbra, nos dois, Centro Hospitalar de Coimbra e o Hospital da Universidade, onde terminei, já que tinha sido destacada em 1972 para a Comissão Interhospitalar do Norte, a fim de instalar e fazer progredir a farmácia hospitalar nos hospitais distritais da Zona Norte. Cedo tive consciência que o estatuto legal da mulher portuguesa era de total discriminação em função do sexo. Foi já em Coimbra, no Centro Hospitalar de Coimbra, onde iniciei funções de diretora dos serviços farmacêuticos em 4 de março de 1974,
que um dia ouvi gritar: a liberdade está na rua. Eu acreditei e fui para a rua. E aí o entusiasmo aconteceu até hoje. Com o 25 de Abril foram então nesse Portugal de pessoas tristes abertos caminhos à alegria e à felicidade. Foi o tempo dos grandes desafios, das profundas transformações nos padrões de comportamento e nos valores relativos ao papel social da mulher. Foi o tempo da minha candidatura à presidência da Câmara da Mealhada em lista do Partido Socialista, só autorizada por um mandato, porque a política era para os homens, na opinião do presidente do Conselho de Administração do próprio hospital. Nas primeiras eleições autárquicas, em outubro de 1976, foram eleitos 304 presidentes de Câmara Municipal, entre os quais 5 mulheres, logo designadas pelas 5 magníficas, nas quais orgulhosamente me incluo como primeira presidente da Câmara Municipal da Mealhada, num executivo masculino, constituído por mais 4 elementos do Partido Socialista e 3 do então PPD. Por acaso, todos mais velhos do que eu, o que fazia com que se dissesse que a Câmara da Mealhada era constituída por 7 homens e uma mulher que liderava, ou que mandava, como eles diziam, porque a palavra liderar naquela altura não era muito frequente. Eu peço desculpa, mas preciso de mais uns minutinhos, não é? Ninguém tinha conhecimentos para ocupar aquelas funções, não? Mas, pondo em prática os conhecimentos profissionais de estratégia, formação e motivação de equipas, optei por uma gestão descentralizada, atribuindo pelouros de acordo com as apetências individuais de cada um dos vereadores. Com esta organização e usando os poucos meios estruturais e financeiros existentes, fomos-nos adaptando e conquistando a população para um consenso maioritário, no sentido da construção de uma sociedade mais justa e solidária. Com muita dedicação, muita ousadia, muito trabalho e imaginação, mudámos a face do Conselho de acordo com um plano económico-social, definindo claramente os objetivos e setores sociais de atuação. Mas perdoem aquilo a que eu chamo vaidade perene. Termos conseguido, em 3 anos, após levantamento prévio do número de crianças dos 3 aos 6 anos e com o recurso a 3 infantários pré-fabricados em madeira, a obras de adaptação de salas, recreios e instalações sanitárias nos edifícios das escolas primárias já existentes, conseguir generalizar a todo o território concelhio o ensino pré-primário que, ao tempo, só a Fundação Calouste Gulbenkian praticava, é uma ação pioneira e de que muito nos orgulhamos. Cumpria-se a igualdade de oportunidades para todas as crianças dos 3 aos 5 anos no Conselho da Mealhada, com a construção do Jardim de Infância Dr. Odete Isabel, que, passados este tempo, tem só o jardim além do Jardim de Infância, o Jardim de Infância, o AATL e, há 3 anos ou há 4 anos atrás, um lar de terceira idade, de condições maravilhosas, quer no aspecto de instalações, quer no aspecto de funcionamento, como tão bem foi identificado aqui à tarde hoje. Reconheço que não foi tarefa fácil, mas muito enriquecedora. Envolvidos mais de 4 décadas, apesar dos desencantos e das frustrações, do retrocesso que respeita aos direitos conquistados, guardo em mim a recordação desse tempo precioso que permite o renascer permanente da esperança. Regressada
à vida profissional, aposentei-me a 25 de abril de 2010. Abandonei a profissão, mas não abandonei a vida. Percorro um novo caminho interior e individual, na procura de uma conduta tolerante, pautada pelo respeito e compreensão para com o outro, profícua à estima, à confiança e à igualdade recíprocas. Para terminar, posso afirmar-vos, do alto dos meus 85 anos, sou uma mulher do 25 de Abril, sou uma mulher de Abril. Sou uma mulher livre e de bons costumes. Arrisquei, criei, ousei, gritei, chorei e ri, ganhei e perdi. A grande aventura foi a vida que vivi, com 2 pontos altos, a farmácia hospitalar e a minha paixão pela política no aspecto do poder local. E porque também sou grata, permitam-me uma comovida referência à minha família, à minha professora primária, a Maria de Lourdes Pintacilgo, e às mulheres e homens que passaram na minha vida, as e os que me puseram estrelas ou me deixaram mágoa ou lágrimas nos olhos. Todos foram importantes à fusão e construção que continuo a fazer em mim. E a todos vós, minhas senhoras e meus senhores, minhas queridas amigas e meus queridos amigos, obrigada pela vossa paciência e pela vossa atitude. Odete Isabel, a primeira das 5 magníficas, a primeira autarca, não se esqueçam disto, num tempo muito difícil, logo após o 25 de Abril, mas em que havia muito preconceito ainda em relação às mulheres e muito conservadorismo. E aproveitando esta deixa, também lhe queria fazer uma questão. Vou ser muito rápida, se calhar distribuir aqui umas 3 questões para lançar aqui a possibilidade de vocês também poderem participar, que é por aqui, é por isso e é para isso que aqui estamos. Mas não queria deixar de aproveitar esta oportunidade de perguntar à Odete Isabel, e nesta noite ouvimos falar muito aqui de idadismo, a questão do preconceito em relação à terceira idade, a discriminação de algum modo, às vezes de forma imperceptível ou subtil, mas ela existe, na verdade. Foi uma mulher que lutou por corrigir um mundo desigual, foi uma luta grande, desigual entre homens e mulheres. O que lhe pergunto é se é preciso também fazer essa luta em relação à terceira idade, para a colocar em termos de igualdade. Claro, foi extraordinariamente bem expresso. Claro, e foi extraordinariamente bem expresso nas intervenções anteriores. Disse-se aqui o que é, no meu entendimento também, o que é necessário fazer. E nós, e desculpem realmente a minha frontalidade, mas nós, e não somos só os nós portugueses, nós e os outros, não é? Falamos muito, mas concretizamos pouco. E mais. Sabemos, temos consciência disto, e não somos capazes de exigir penalização para quem diz e não cumpre. E, portanto, eu penso que é aqui que está o problema. Quando nós tivermos a frontalidade e a maneira, a sociedade, pensar realmente frontalmente, com frontalidade, com verdade, olhos nos olhos, não é? As coisas são diferentes, e chegarmos ao fim e podermos compensar ou repudiar as pessoas que dizem que fazem e não fazem. Muito obrigada. Agora vou lançar aqui também uma questão à Alexandra Menezes. Falou aqui no tal programa para, no fundo, promover a atividade física e combater o envelhecimento, e num programa específico que se chama Revolução na Longevidade. Começou a ser aplicado no H10 para profissionais de saúde, no fundo para promover esse estilo de vida dentro do meio laboral, não é? Pelo que percebi. Também a ideia é alargar a outros hospitais. Pergunto-lhe se o âmbito será mais alargado à administração pública regional e a outros eixos, por exemplo, de empresas privadas. Se é essa a vossa ideia? Bem, antes de mais, só fazer aqui uma correção, e com todo o respeito, o objetivo não é combater o envelhecimento, ok? Sim.
Sim, o nosso objetivo, ou seja, o objetivo do programa é promover um envelhecimento ativo e saudável. E todos nós que estamos aqui já ouvimos falar deste conceito. O que nós pretendemos aqui, e que a engenheira abordou e vários aqui conferencistas, é nós necessitamos aqui de uma corresponsabilização de cada um de nós para a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Porque o poder local, as respostas sociais, os municípios, o Serviço Regional de Saúde não têm capacidade de resolver todos os problemas se nós não tivermos aqui uma responsabilidade individual. E este programa Revolução na Longevidade passa por ações no contexto laboral para que possamos, ou seja, que estas entidades possam promover nestes contextos espaços de reflexão para consciencializar cada um de nós para estes pilares do envelhecimento saudável, sendo que um dos pilares é a promoção do exercício físico. Eu não posso esperar, e ainda bem que existe, mas eu não posso esperar que o meu município desenvolva atividade física à minha necessidade e aos meus gostos. Tem incentivos, tem oportunidades mais acessíveis, que vão de encontro àquilo que a nossa comunidade precisa, mas eu não posso deixar de fazer só porque o município não faz. A nossa intenção aqui é que cada um de nós tem que ter aqui a responsabilidade de ser ele próprio promotor do seu envelhecimento ativo e saudável. Porque se nós ficarmos aqui na inércia de esperar que os municípios, o governo, o poder local faça tudo para nós termos um envelhecimento ativo e saudável, continuamos com os números que foram aqui apresentados, que são números de, ok, cada vez mais temos uma idade mais avançada, mas essa idade mais avançada continua com dependência. E esta dependência só vai mudar se nós também mudarmos no nosso estilo de vida. E parte do nosso estilo de vida é o nosso exercício físico. Nós temos que olhar para o exercício físico como o nosso plano de poupança e reforma. E o nosso plano de poupança e reforma é os músculos. E os músculos ganham-se a trabalhar já. A fazer exercício diariamente. E fazer exercício não precisa de ir para o ginásio todos os dias. Pode ser, se calhar, ir às compras e não ir de carro. Se calhar, em vez de ficar no telemóvel na hora do almoço, vou descer aqui a Rua do Galo, vou aqui, se calhar, conviver com alguém cara a cara e vou voltar novamente para o serviço. Ou seja, termos uma vida ativa. E nós estamos a desenvolver este programa Revolução na Longevidade nos hospitais. Começamos no H10, a nossa intenção é chegar ao H8 e ao Hospital da Horta, porque acreditamos que é neste contexto laboral que as nossas entidades patronais também têm que ter esta preocupação, mas também porque são estas pessoas, estes profissionais de saúde, que também têm aqui um papel, aqui passa aqui uma expressão popular, de evangelizar esta cultura. Por isso, não sei se aqui respondi, mas sim, também há aqui uma intenção de chegar a outras esferas. Eventualmente, se houver aqui alguma entidade que nos faça aqui também chegar a esta necessidade, nós temos todo o interesse em corresponder, mas consideramos que, a começar, e sendo esta uma primeira iniciativa do programa, começar por uma unidade hospitalar. Sim, o objetivo é chegar, mas tendo em conta... Sim, o objetivo é chegar à administração pública, mas começamos aqui de forma faseada, não é? E a intenção é, não vamos aqui entregar aqui fórmulas mágicas, nem aqui um comprimido que as pessoas tomam e que a sua saúde vai melhorar de hoje para amanhã. Passa por uma responsabilidade e por uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento é, eu se quero efetivamente não quero estar dependente, ou se não quero ter uma ajuda técnica no futuro, ou se realmente não quero ser a segunda parte daquele vídeo que eu mostrei, eu tenho que fazer algo agora. E algo agora é, um dos elementos principais é efetivamente o exercício físico. Não é novidade, mas convém sempre reforçar. Só vou fazer aqui, prometo, só mais uma questão, aproveitando aqui a presença do Nuno Marques, que é médico cardiologista. Vocês perceberam que ele tem muito conhecimento também nesta área, mas além do mais trabalhou políticas e medidas para o envelhecimento ativo e saudável. Tendo em conta que o programa Novos Idosos tem estado muito na ordem do dia, mesmo naquilo que é o debate político, porque em 2026 termina, eu suponho que deve estar a par deste programa, é mais ao nível de um envelhecimento já dependente e já a precisar de cuidados continuados em casa, mas que quer promover essa qualidade nesse ponto, nessa faixa etária que precisa mais desses cuidados. Tendo em conta que em 2026, em agosto, porque está a ser financiado por fundos do PRR, deixa de haver financiamento,
até agora foram beneficiados 519 idosos. O que eu lhe pergunto é como é que vê este programa e até que ponto ele também pode aliviar aqui a parte dos cuidadores informais e dar aquela qualidade de vida que é preciso, também aliviando as próprias unidades de saúde, que muitas vezes é que têm à conta os idosos. Muito bem. Então, assim, eu como sempre vou dar uma daquelas mini respostas frontais. Vejo como um bom princípio, que tem bons objetivos, escasso na articulação e necessita de um entendimento mais global, focado na sustentabilidade e de um olhar de futuro. Dizendo isto, é um programa que tem todo o mérito, que está bem construído, está melhor construído do que qualquer outro no país, em Portugal, digo-vos isto. No entanto, o que é que lhe falta? Ponto 1. Os cuidadores informais são olhados no programa como? Onde é que eles entram? Eles têm que ser parte do programa. Esta questão como está na lei do Estatuto do Cuidador Informal, da ligação dos cuidadores, portanto, informais à área da saúde e à área social, é um erro tremendo. Os cuidadores informais são a rede mais fina da prestação de cuidados que há, tal como foi dito aqui hoje. Portanto, eles têm que ser parte da rede. Porque, senão, esta questão de como é que nós vamos garantir que eles não entram em burnout e em sobrecarga? Se eles não estiverem dentro de um sistema que vai avaliando os cuidados que estão a ser dados. Quem é que lhes vai dar a formação adequada, tal como tem que ser dada aos cuidadores formais? Na instituição em que eu tive, o Centro de Competências do Envelhecimento Ativo, o primeiro curso que foi desenvolvido foi exatamente gratuito, online, curtinho, para os cuidadores informais. Que a partir daí passaram a ter uma pessoa do outro lado com quem podiam tirar dúvidas práticas sobre as questões do seu curso. Porquê? Porque eu nunca sei quando é que eu vou ser cuidador. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Se eu tiver um curso rápido, disponível, que eu consigo fazer e que me dá o básico para que eu saiba cuidar e não ter aquelas dúvidas que foram aqui ditas de será que estou ou não estou a fazer bem? Se eu não tiver ninguém com quem tirar dúvidas das equipas de quem presta cuidados, eu vou ter sempre esta dúvida, eu vou ter sempre este peso. E passamos a ter um sistema desgarrado em várias quintas e quintinhas, aquilo que eu chamo, aquilo que temos hoje em dia, sistema de silos, onde temos a área da saúde por um lado, os apoios sociais por outro, várias ofertas. Lares só fazem isto, os chatos só fazem, portanto, aquilo. As equipas de cuidados continuados integrados só fazem outro tipo de cuidados. Tenho pessoas a terem cuidados de várias destas equipas e tenho outros ao lado a não ter cuidados de nenhuma pessoa. Não posso ter isto. Eu tenho que ter uma equipa única. E, por exemplo, esta ilha é um bom, portanto, exemplo disto. 55 mil pessoas é mais ou menos o número que, num estudo feito e que foi entregue por mim ao Governo em 2024, define que uma gestão territorial de uma equipa única coordenada no terreno maximiza. O porquê? Se me disserem assim, justifica todos terem nutricionistas em quem está a dar apoio hoje em dia no terreno? Não. Mas justifica eu ter um nutricionista disponível para dar apoio a todas estas equipas. Justifica todos terem psicólogos? Se calhar sim, porque é portanto, uma área que já tem mais impacto. Justifica todos terem fisioterapeuta? Uma das áreas que menos mata é a área osteoarticular, mas é das que mais dependências causa. Então, sim, estas equipas têm todas que ter. Preciso de ter enfermeiros em todas estas equipas? Se calhar não. Porque aí já entro mais no cuidado agudo e no cuidado dos centros de saúde em si. E já os tenho lá
para esse tipo de cuidados. Ou seja, precisamos de adaptar isto com uma visão global focada nas pessoas, que são as quintas, quintinhas e instituições. Alguém que pegue nisto e coordene nisto, de forma a pôr as ofertas que temos no terreno ao serviço das pessoas e não ter 2 ofertas, portanto, ou 3, ou 4, ou 5 para uma pessoa e 0 para outras. Porque isto não é digno de uma sociedade como a nossa hoje em dia. Portanto, é por isso que eu digo que, se nós olharmos desta forma, vamos aumentar muito a sustentabilidade, vamos gastar o mesmo, conseguir chegar a mais pessoas e ainda mais, conseguir chegar às pessoas que mais necessitam disto. Por exemplo, quem tiver um cuidador informal muito bom, que dá um grande suporte e que tem essa possibilidade, precisa de um acompanhamento muito mais curto destas equipas do que uma pessoa que não tem. E isto tem que ser tudo articulado no mesmo sistema. Portanto, não me venham com ligações entre umas coisas e outras, porque depois, na prática, nós sabemos que as ligações são galos em peleiros, portanto, a mandar bocas uns para os outros e a dizer faz tu porque eu não faço aquilo, aquilo é da tua competência. Desculpem, não funciona. Nas autoridades é assim há muito tempo ou não? Tem uma coordenação de uma forma piramidal, muito bem articulada e no terreno. Toda a gente sabe o que faz. É um bom exemplo para pormos aqui nesta área também, desculpem.